The Box, o enredo começa falando sobre o pós-apocalíptico que começa no mundo inteiro. Mallory e seus filhos tentam escapar do problema de criaturas, que ao serem vistas, fazem as pessoas se tornarem extremamente perigosas, fazendo elas começarem a ser violentas e até cometer suicídio. Bom dia, eu vou falar sobre o elenco do filme Bird Box, ou seja, os atores e quem eles interpretam. Sandra Bullock como Mallory, Trevor Woods como Tom, Sarah Paulson como Jessica, Rosa Salazar como Lucy, Danielle MacDonald como Olympia, Liu Hell como Charlie, Tom Holland como Gary, Machine Gun Kelly como Felix, Brent Taylor Vince como Rick, Julian Edwards como garoto, Vivian Lira como garota, Parminder Nagra como Doutora Lafan, Amy Gamenick como Samantha, Bradley Wong como Greg, Rebecca Pigeon como Lydia, Taylor Handley como Jason, David Destmaltin como assaltante assoviano, Happy Anderson como Homem do Rio. Olá, eu vou falar sobre Bird Box, o livro, que foi escrito por Josh Malerman. É um romance pós-apocalíptico que foi publicado a primeira vez no Reino Unido em 27 de março de 2014, através da Harper Voyage. E nos Estados Unidos foi publicado pela primeira vez em 13 de maio de 2014, através da Ecopress. Bird Box foi a obra de estreia de Malerman e é um thriller de terror psicológico que abrange a essência do medo. E foi muito bem recebido pelas críticas, e Malerman até recebeu vários convites de donas de editoras super famosas e super bem sucedidas. E Bird Box foi posto na lista de livros mais lidos em 2015. Depois do filme Bird Box ter sido lançado e ter feito muito sucesso, algumas pessoas começaram a criticar o filme e começaram a falar que em outros filmes de Contágio costumam dedicar um tempo considerável às causas da crise mundial e à restauração do problema, geralmente passando pela conciliação entre familiares, a união entre opostos, a superação de divergências e oposições. Só que neste suspense, no entanto, não possuem as mesmas pretensões. E o diretor falava que Mallory precisava salvar a si própria e o bebê e ponto final. Só que as pessoas também falavam, que ela não se preocupava com familiares, com pessoas amadas, que ela só se preocupava com o retorno da ordem. E depois o roteirista, se pronunciou e falou que o roteiro se apropria de um subgênero tipicamente social para destituí-lo do aspecto comunitário e privilegiar a sobrevivência através do individualismo. Só que as pessoas começaram a criticar muito. E começaram a falar que era injusto as pessoas que eram heroínas, que salvavam as pessoas e terminavam morrendo. E os egoístas conquistavam a fuga. E mesmo Mallory sendo a principal do filme, as pessoas a si mesmas a chamavam de egoísta por ter se salvado, ela ter sobrevivido. E também no início do filme, ela, depois do acidente que aconteceu com a irmã dela e com ela jogada lá no chão, depois de uma das pessoas que viu a criatura ter ficado violenta, a ter empurrado no momento que ela tentou se levantar, e ela ter ficado em choque lá jogada no chão, e aquela senhora
tentando ajudar ela e conseguiu ajudar ela, mas terminou morrendo, ela foi uma das heroínas que tentou salvá-la e terminou morrendo. E a personagem principal, Mallory, mesmo tentando se salvar, acontecendo coisas ruins com ela, ela conseguiu se salvar e muitas pessoas morreram. Até o homem lá que ela tava ficando, que ela tinha se apaixonado. Então, algumas pessoas reclamam do egoísmo que teve no filme. Bom dia, meu nome é Júnior e eu vou falar sobre a minha parte do filme Bird Box, que eu acho que é a parte mais importante, que engloba todo o filme, que é a parte que eles falam do... Por exemplo, o filme, ele em si se trata do Apocalipse. E que Apocalipse seria esse? No caso, seria o Apocalipse bíblico, porque a maioria das coisas que acontecem no filme tem a ver com seres que ninguém pode ver, ninguém pode... Se você tirar a venda, no caso, como eles usam, você morre. E isso é o Apocalipse bíblico, pois eles se tratam de demônios. E o que é que os demônios são? A demonologia ou a demonografia é o estudo sistemático dos demônios, até essa parte dos anjos que caíram do céu juntos a Lúcifer. Quando envolve o estudo de textos bíblicos, isso pode ser também uma teologia. Alguns são imortais, alguns demônios são imortais, como se tratam no filme. Eles não morrem, você não sabe como deter, você não sabe como matar, você sabe que se você olhar você morre. Alguns deles são imortais, como Beelzebub, Lilith, Namar e outros mais frágeis. Podem ser destruídos por anjos, no caso, são como os arcanjos Miguel, Rafael, entre outros, mas não por humanos, como se trata no filme, pois eles não têm como se livrar. E não podem voltar a ser anjos, já que já foram anjos uma vez, mas foram caídos. E se rebelaram contra Deus e continuaram presos a esta condição até o juízo final. Disse também que uma das características mais marcantes dos demônios é a sua capacidade de manipulação mental, como aborda principalmente no filme, pois no filme muitas pessoas ficam sofrendo porque elas começam a ver coisas, começam a ouvir vozes mandando elas tirarem a venda ou sair de dentro da casa, que é o lugar mais seguro que elas podem estar, e eles podem assumir a forma do seu maior medo, como também aborda no filme, porque no filme muitas pessoas começam a ver a mãe que morreu, o irmão que morreu, tá ligado? Isso daí faz com que eles enlouqueçam. Pode colapsar sua mente, te deixar louco ou te levar ao suicídio. Vou citar agora o nome de alguns demônios que podem ser aglobados em um filme, como Beelzebub, que é uma divindade nas mitologias filisteias, e Cananeia, e ele é também conhecido como Lúcifer ou Diabo, várias referências da Bíblia como sendo o próprio Diabo, né? Lilith, em hebraico, não vou falar o nome que eu não sei, foi uma deusa adorada na Mesopotâmia e na Babilônia, associada com ventos e tempestades e que se imaginava ser portadores de enfermidades e da morte. Lilith aparece como um demônio noturno na crença. Nem Beelzebub nem Lilith podem ser aglobados em um filme, mas são exemplos de demônios que podem ser aglobados também, por ser demônios, né? E na demonologia também tem o Apaimon, que é um dos reis do inferno, muito obedientes a Lúcifer, e ele tem 200 legiões de demônios sob seu comando. E ele tem uma grande voz e ruge assim que chega. Fala deste modo por um tempo até que o mágico chame. Ele não responde claramente as questões que a ele são solicitadas. Muitas pessoas podem achar isso tenebroso, eu acho, na minha opinião, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de citar, porque o Apocalipse bíblico é o que está na Bíblia. E no filme eles abordam tudo isso, principalmente quando no filme chega uma pessoa, um moreno, na casa, numa parte do filme, quando eles estão na casa, e ele fica falando sobre o que eles estão vendo, o que eles estão vivendo, né? Os demônios que eles estão vendo, mas os outros começam a falar que ele tá louco, porque ninguém acredita nessa possibilidade de ser um apocalipse bíblico. Mas a gente não pode deixar esse fato de lado, tá ligado? Porque é o principal fato, entendeu? Esse apocalipse foi o que gerou aquilo tudo.
Por isso que o filme às vezes é tão complexo, que você não entende. Você tem que assistir ele umas 3 vezes para você entender tudo. E é isso aí. Imaginava ser portadores de enfermidades e da morte. Lilith aparece como um demônio noturno na crença. Nem Beelzebub nem Lilith podem ser aglobados em um filme, mas são exemplos de demônios que podem ser aglobados também, por ser demônios, né? E na demonologia também tem o Apaimon, que é um dos reis do inferno, muito obedientes a Lúcifer, e ele tem 200 legiões de demônios sob seu comando. E ele tem uma grande voz e ruge assim que chega. Fala deste modo por um tempo até que o mágico o chame. Ele não responde claramente as questões que a ele são solicitadas. Muitas pessoas podem achar isso tenebroso, eu acho, na minha opinião, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de citar, porque o apocalipse bíblico é o que está na Bíblia. E no filme eles abordam tudo isso, principalmente quando chega uma pessoa, um moreno, na casa, numa parte do filme, quando eles estão na casa, e ele fica falando sobre o que eles estão vendo, o que eles estão vivendo, né? Os demônios que eles estão vendo. Mas os outros começam a falar que ele tá louco, porque ninguém acredita nessa possibilidade de ser um apocalipse bíblico. Mas a gente não pode deixar esse fato de lado, tá ligado? Porque é o principal fato, entendeu? Esse apocalipse foi o que gerou aquilo tudo. Por isso que o filme às vezes é tão complexo, que você não entende. Você tem que assistir ele umas 3 vezes para você entender tudo. E é isso aí. Trata gravidez indesejada, depressão, ansiedade, medo e traição. As criaturas de Bird Box simbolizam a depressão. As crianças simbolizam a esperança. Os pássaros simbolizam os momentos felizes e as lembranças que deveriam ser guardadas, protegidas e que ajudavam nos momentos críticos. Os fugitivos que não usavam vendas simbolizam as pessoas que apreciam a morte. Todas as pessoas que estavam na casa passavam por momentos difíceis e que estavam ligadas à depressão. Uma gravidez indesejada, um nerd rejeitado, a mulher que não tinha amor próprio e fazia de tudo para agradar os outros. Todos estavam em algum momento crítico, porém tentando se recuperar. No entanto, as sombras que simbolizavam a depressão vinham atentar os pensamentos para o suicídio. E então, por fim, nos são apresentados os cegos. E esses seriam as pessoas que aprenderam a lidar com a depressão e entenderam que, apesar da dificuldade, os pássaros sempre iriam ajudar. Gênero suspense pós-apocalíptico. Direção Susanne Bier. Roteiro Eric Reiser. Lançamento 14 de dezembro de 2018, eliminado no cinema apenas nos Estados Unidos, e 21 de dezembro de 2018 na Netflix. Maior audiência de 7 dias que qualquer outro filme original, orçamento 19,8 milhões. Também ganhou um prêmio que eu, pra não passar vergonha, vou deixar o nome aqui na tela, mas ganhou prêmio por melhor performance assustadora.